Fala pessoal, aqui é o Breno da Encanto Jardinagem Bonsai. Hoje a gente vai falar aí como começar um bonsai, né? Por onde que começa um bonsai, né? Então é uma dúvida que muita gente tem aí e hoje vai estar falando sobre isso aí, beleza? Então segue no vídeo. Então pessoal, essa é uma das dúvidas, né? Que quem está iniciando ou quem quer começar no bonsai aí tem bastante, né? Como que começa um bonsai, né? Por onde começa, né? Como fazer um bonsai, né? Então uma dúvida que eu tinha bastante antes de começar também. E então hoje a gente vai falar sobre isso. Antes eu já quero pedir, né? Quem não foi inscrito no canal, já se inscreva aí, já deixa o like também, beleza? E se ficar alguma dúvida aí no final do vídeo, pode deixar aí que a gente vai estar respondendo, beleza? Então, pessoal, primeiro a gente tem que entender, né? O que que é um bonsai? Qual que é a ideia principal do bonsai, né? A ideia principal dele é você fazer uma planta num vaso pequeno, ter a aparência de uma árvore antiga na natureza. Então tem vários aspectos aí, né, que faz essa planta parecer com essa árvore na natureza, né? Conicidade, o nebare, né, a raiz dela que a gente chama de nebare, a copa, né? Então, né, por exemplo, uma muda dessa aqui não tem cara de árvore na natureza, né? Então a gente tem que transformar ela nisso, né? E é um processo longo, né? Geralmente é um processo um pouco mais longo. Tem formas de fazer de um jeito mais rápido. Não vai ficar uma coisa profissional, né? Mas já vai ser uma coisa interessante aí, né? Para quem quer ter um bonsai, não precisa ser de alto nível, né? Mas para um bonsai de alto nível vai demorar muito tempo. Então, né? Para a gente começar um bonsai, principalmente de muda pequena assim, é mais interessante, que aí você consegue pôr todas as características de uma árvore da natureza. A gente comprando uma árvore maior, comprando uma planta um pouco maior, ela já vai vir com aquela formação que ela tá ali, né? Você não consegue mudar tanto. Ou se for mudar, né? Aí já vai prolongar o tempo também. Então, para a primeira coisa que a gente faz para iniciar essa planta aqui, para ela parecer um bonsai de qualidade no futuro, é pela raiz. A gente começa sempre pela raiz da planta, que é chamado de nebare, que é uma das características que faz essa planta parecer uma árvore antiga na natureza. O nebare é esse que vocês estão vendo aí. Eu vou deixar a imagem aí para vocês verem aí. É essa raiz que sai do tronco e entra na terra. Que é essa base que dá essa conicidade para a planta. Ela começa bem grossa aqui embaixo e vai afinando de acordo com o caule dela. Então esse que é o nebara. Então quando você vê uma árvore antiga aí numa praça, né, ou na natureza mesmo, você vai ver que ela tem essa característica, né? Então essa é uma das coisas que faz a gente olhar um bonsai e ter a sensação que é uma árvore antiga. Então, e como que a gente faz para trabalhar essa raiz inicial aí, né? Quando é uma mudinha, né, igual tá essa mudinha aqui, né? Eu tô até com exemplo de uma aqui, ó, que já estava mais antiga, tava jogada no cantinho aí. Foi até um cliente que pediu para jogar fora. Eu acabei trazendo, não tinha muito o que fazer, eu deixei ela no canto aí. Mas agora eu resolvi trabalhar. Então, de acordo que eu for fazendo isso aqui, eu vou mostrando ela como exemplo aí para vocês entenderem quais os erros que tem nela aqui em relação a esse nebário, ó, são essas raízes mais grossas aqui que saem, né? E entra na terra. Então, o procedimento aí que a gente faz aí inicial para essa raiz seria isso, ó. Vamos tirar ela aqui do vaso, né? Vamos tirar. E eu vou mostrar as raízes aí para vocês, ó. Então a gente vem aqui, tira bastante a terra da raiz, né? Vou pegar um hashi aqui. Ó, tô com o hashi aqui, é uma ferramenta que a gente usa bastante, pode ser um pedacinho de pau, né? Tem que tomar cuidado sempre com essa ponta dele, de ser um pouquinho arredondada, para na hora que a gente for mexer aqui na raiz não arrebentar muito a raiz, beleza? Então, ó, eu venho aqui, tiro, né? Consigo tirar esse emaranhado aqui de raiz e tirar essa terra que tá nela aqui. Aí eu consigo visualizar mais essa raiz como que ela tá.
Ó, a primeira coisa que a gente tem que ver da planta é essa pivotante, ó. O caule dela acaba aqui e aí depois continua essa raiz grossa. Essa aqui não é interessante. Essa a gente sempre tem que arrancar ela. Porque ela que o bonsai, né, como ele fica num vaso muito pequeno depois, essa pivotante que fica crescendo, você não vai conseguir colocar ela num vaso pequeno nunca. Então a gente trabalha sempre essas raízes mais fininhas aqui, ó, que estão saindo nas laterais. Então elas vão engrossando junto, depois quando elas estiverem bem grossas, elas vão estar bem harmônicas, né, em volta da planta, todas as raízes da mesma grossura. Então a primeira que a gente tira é a pivotante, ó. Já vou cortar ela aqui. Ó, tirei aqui. Ó, e agora sobrou essas raízes aqui laterais, ó. Então o que que a gente tem que fazer aqui? Na hora de plantar essa muda aqui agora, essas raízes vai ter que estar radial, de forma radial no lado da planta toda, em volta do tronco tudo. Quanto mais ela tiver radial, uma saindo próxima da outra, mais bonita a planta vai ficar depois, né? Lembrando, igual essa imagem de novo, vou colocar a imagem de novo, ó, vocês podem ver que está em volta da planta toda. Então fica uma coisa bem interessante, fica saindo dela toda, fica uma coisa harmônica, né? Diferente dessa daqui, ó, né? Ó, ela tem até raiz grossa, ó. Tem algumas raízes grossas saindo aqui, né? Ó, mas tá muito estranho, né? Ó, duas saindo junto aqui, né? Não é interessante. Então aqui a gente teria que deixar só, ó, nesse sentido que tá indo, ó. Essa aqui, depois essa aqui a gente corta. Ó, depois teria que tá saindo uma aqui, né? Depois a gente aproveitava essa. Então, de preferência na mesma altura também. Mesma altura e saindo uma próxima da outra para depois que elas engrossarem ela ficar bonita. Então aqui, como que a gente faz para elas crescerem para os lados, né? Se a gente colocar no vaso, a tendência da raiz é ir para baixo, né? Então aqui, para a gente plantar ela no vaso, é interessante colocar alguma tábua aqui por baixo, né? Um pedaço de cerâmica, alguma coisa que impeça a raiz de ir para baixo. Então as raízes vão sair todas para os lados. E aí que a gente vai começar a trabalhar essa raiz aqui para ela ficar, para a gente ter esse nebare bem bonito futuramente. Então, quando eu vou plantar, né, ó, já coloco num vaso bem largo, né, já tô com a tabinha. Então, ó, no caso essa tábua vai ficar aqui, ó, e a planta em cima dela. Na hora que as raízes crescer, e aí, ó, o interessante é isso, né? Coloquei aqui, agora eu vou posicionar as raízes uma para cada lado aqui, ó. Ó, então vai ser isso, ó. Vai ter que ser de forma radial. Vou posicionar uma para lá. Na hora que eu começar a colocar terra, eu consigo posicionar essa raiz uma para cada lado aqui, né? Dessas que estão saindo da base da planta, para depois, quando crescer, encher e ficar legal essa composição de raiz aqui, beleza? Então, como eu podei aqui bastante aqui da raiz, eu vou ter que tirar bastante da copa dela também para ela não sofrer muito aqui. E também conseguir fazer ela equilibrar aqui em cima dessa tábua aqui, né? Vou colocar terra, mas ela estando menor, ela vai se equilibrar melhor. Porque senão eu vou ter que tentar arrumar um jeito de amarrar ela na tábua para ela parar em pé, né? Então, vou cortar ela aqui de uma vez. Então já podei aqui, deixei bem pequeno, né? Então eu já fiz até uma certa estratégia aqui para depois começar a estruturar ela quando ela desenvolver um pouco mais. Mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo, né? A gente, de acordo com a evolução dela aqui, eu vou mostrando como que ela tá ficando. Aí aqui nesse corte que ficou aqui, né? Como vai ficar embaixo da terra, contato com a umidade, é interessante passar a pasta cicatrizante aqui. Ela cicatriza sozinha, mas a gente passando a pasta cicatrizante aqui, ele vai ficar como se fosse um impermeabilizante para não ficar entrando água aqui e apodrecer. Então já ajuda a planta a se recuperar também. Então eu já vou passar a pasta cicatrizante. Ó, no cortinho aqui, né? E já vamos plantar, né? Eu estou usando aqui o substrato flores e folhagem, né? Quem tiver o substrato para bonsai também pode usar. Esse flor e folhagem é muito bom. Ajuda bastante também o desenvolvimento da planta. Ele não fica duro com o tempo igual terra pura, né?
Então é uma opção boa aí também, tá? Então eu coloco a tábua aqui agora, né? Em cima da um pouquinho de terra que eu já coloquei. Agora eu coloco a planta em cima. Dou uma posicionada nas raízes, né? Vou colocar um pouquinho de terra aqui. Um pouquinho de substrato, né? Agora já posiciona as raízes, ó. Pra ficar de forma... num formato bem radial depois. Nossa, segura aqui. Prontinho então, pessoal. Agora deixar ela na meia sombra aí, né? Pelo menos um mês aí para recuperar essas raízes aqui, essa intervenção, né? E agora deixar ela crescer à vontade aqui, né? Lembrando que o vaso pode ser mais fundo também, não tem problema, né? O interessante é colocar essa tábua aqui por baixo, porque aí a raiz saindo aqui em cima dessa tábua, depois ela vai descer, mas não tem problema. Depois quando for fazer a poda de raiz, a gente vai ficar com essa raiz de cima aí, né? Com esse nebário aí, bem interessante aí para a planta, beleza? E que vai dar conicidade para ela. Depois tem as outras regras, né? O primeiro galho, né? O segundo galho, a copa, mas isso aí vai ficar para os próximos vídeos aí. A gente vai vou tentar fazer uma sequência aí, talvez eu coloque como série aí também. Então a ideia é essa, passar aí um pouquinho do que eu tô fazendo ao longo desses anos, né? Corrigindo alguns erros aí que eu já cometi lá atrás. Então a intenção é essa, para quem tem vontade aí de aprender, né? Começar do início mesmo. Então por hoje é só. Espero que tenha esclarecido aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário. Alguma sugestão de vídeo também pode deixar aí. E já curte aí, já deixa o like aí, já se inscreve no canal quem não for inscrito para não perder os próximos vídeos aí. E até mais. Valeu!